Qual é a origem do Deus Javé, que encontramos no Antigo Testamento? A resposta para essa pergunta é que, provavelmente, o Deus Javé surgiu entre 1500 e 1200 a.C., na região sul de Canaã. Inicialmente, era uma divindade associada à guerra, às montanhas e às tempestades. Contudo, é difícil compreender as circunstâncias exatas de sua origem, pois existem poucas informações disponíveis. Além disso, outro obstáculo é que o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, foi composto por múltiplas fontes e tradições, desenvolvidas em épocas distintas da história da religião de Israel. Isso fez com que diversas perspectivas e atribuições ao Deus Javé fossem incorporadas ao longo do tempo. Essas diferentes tradições acabaram refletindo as crenças religiosas de períodos como o monárquico e o exílico, em vez de oferecerem uma descrição histórica fiel das origens e da adoração a Javé. Por exemplo, a afirmação bíblica encontrada em Gênesis 4:26, que diz que Enos, filho de Sete, foi o primeiro a invocar o nome de Javé, não deve ser considerada uma informação histórica. Trata-se de uma ideia mitológica que reflete as crenças do autor na época em que o texto foi escrito. Não há evidências arqueológicas que comprovem a adoração a Javé desde os primórdios da humanidade. A evidência arqueológica mais antiga do nome Javé vem de um hieróglifo egípcio datado do século XIV a.C., durante o reinado do faraó Amenhotep III. Curiosamente, nesse hieróglifo, Javé é mencionado como um topônimo, ou seja, um nome geográfico, e não como uma divindade, associando-o a uma região do sul de Canaã. É possível que tenha sido nessa região que a adoração a Javé começou, mas ainda é incerto. O nome Javé reaparece cerca de 500 anos depois, na Pedra Moabita, e mais uma vez a Bíblia apresenta problemas históricos que tornam difícil entender sua origem com precisão. Sabemos que os antigos hebreus adoravam uma divindade chamada Eu, que era o deus principal do panteão cananeu, considerado o pai da humanidade e de todas as criaturas. Somente mais tarde, Javé passou a ser associado a Eu, como podemos ver na fonte sacerdotal de Êxodo 6:3, que afirma que Javé apareceu a Abraão, Isaque e Jacó sob o nome de El Shaddai, mas não como Javé, sugerindo que a adoração a Javé começou no período mosaico, entre os séculos 13 e 12 a.C. No entanto, um grande problema com essa tradição bíblica é que não existem evidências arqueológicas que confirmem a existência de um êxodo dos israelitas do Egito. Além disso, o Pentateuco foi escrito entre 400 e 700 anos depois desses supostos eventos, o que torna possível que Moisés e o Êxodo sejam apenas construções mitológicas. Portanto, além de não compreendermos precisamente como Javé surgiu, também não sabemos exatamente quais foram os processos históricos que levaram o antigo Israel a adotar essa divindade. Alguns textos da Bíblia hebraica podem preservar tradições mais antigas, como Deuteronômio 33:2 ou o Cântico de Débora, em Juízes 5:4, que afirmam que Javé veio de Seir, uma região montanhosa ao sul do Mar Morto, estendendo-se até o Golfo de Acaba. Muitos estudiosos acreditam que Javé possa ter surgido nessa região, como uma divindade associada à montanha e à tempestade, características que podem refletir suas origens como um deus guerreiro e vingativo. Com o passar dos séculos, especialmente durante o período exílico, o monoteísmo judaico se consolidou, e Javé foi transformado no Deus único e universal. Posteriormente, essa divindade foi adotada pelo cristianismo e pelo islamismo, sendo até hoje venerada por milhões de pessoas ao redor do mundo. A origem de Javé, contexto histórico. A origem de Javé, conforme estudos acadêmicos e arqueológicos, é um tema complexo que envolve uma profunda análise histórico-crítica das fontes bíblicas e das evidências extrabíblicas. A adoração a Javé parece ter surgido entre 1500 e 1200 a.C., em uma região ao sul de Canaã, próxima ao Sinai ou Seir, onde grupos tribais poderiam ter cultuado esse deus como uma divindade local. Javé, nesse contexto inicial, era visto como um deus associado à guerra, às montanhas e às tempestades, características comuns a várias divindades do Oriente Próximo. No Antigo Oriente Próximo, era comum que cada cidade ou região tivesse sua própria divindade patronal. Esses deuses eram, em grande parte, antropomorfizados e tinham aspectos específicos, como Baal, o deus da fertilidade e da tempestade, ou Eu, o deus supremo do panteão cananeu. Originalmente, Javé pode ter sido adorado como uma divindade de um local específico, conforme encontrado em um hieróglifo egípcio do século XIV a.C., que menciona YHW como o nome de um local no sul de Canaã, e não diretamente como uma divindade. Isso sugere que os primeiros seguidores de Javé poderiam estar associados a tribos nômades que habitavam essas áreas montanhosas. A fusão com Eu e o desenvolvimento monoteísta.
Um dos elementos mais intrigantes do desenvolvimento de Javé é sua associação posterior com Eu, o Deus Supremo do panteão cananeu. A Bíblia hebraica registra diversas tradições onde Eu aparece como o Deus dos patriarcas. Em Gênesis, ele é chamado de El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, e muitas dessas histórias referem-se a ele antes de Javé ser mencionado como o nome divino dominante. O que parece ter ocorrido é um processo de sincretismo, no qual Javé gradualmente absorveu atributos de Eu, passando de uma divindade regional para o Deus Supremo dos israelitas. Essa fusão reflete o que estudiosos chamam de enoteísmo ou monolatria, uma fase em que Javé não era necessariamente o único Deus, mas o Deus mais importante para o povo de Israel. Isso é evidenciado pelo fato de que o Antigo Testamento muitas vezes menciona outros deuses, mas coloca Javé como a única divindade que deveria ser adorada por Israel. Passagens como Êxodo 20:3, não terás outros deuses diante de mim, sugerem que, em certo momento, o monoteísmo completo ainda não estava estabelecido, mas que Javé deveria ser priorizado acima de todos os outros deuses. A evolução de Javé no período monárquico e exílico. No período monárquico de Israel, por volta do século X a.C., durante os reinados de Davi e Salomão, vemos o início de uma centralização do culto a Javé. O templo em Jerusalém se torna o principal local de adoração, e Javé começa a ser identificado não apenas como o Deus das tribos de Israel, mas como o Deus do reino unificado de Israel e Judá. Este período é crucial para a consolidação da adoração a Javé, mas ainda coexistiam práticas politeístas, como o culto a Baal e a outros deuses, que foram severamente criticadas pelos profetas bíblicos. Durante o exílio babilônico, após a destruição de Jerusalém em 586 a.C., o povo judeu enfrentou uma crise teológica. A destruição do templo e o exílio levaram à necessidade de reformular a visão de Javé. Os textos proféticos desse período, como Isaías e Ezequiel, apresentam Javé não apenas como o Deus de Israel, mas como o único Deus de toda a humanidade. Esse momento é considerado um marco para o desenvolvimento do monoteísmo pleno, onde Javé se torna o Deus universal, em contraste com as divindades regionais e nacionais do passado. A ausência de evidências arqueológicas sobre o Êxodo. Um ponto importante que precisamos discutir é a ausência de evidências arqueológicas que comprovem eventos como o Êxodo, a fuga dos israelitas do Egito, que é central na narrativa bíblica sobre a formação da identidade de Israel e da adoração a Javé. Embora o Êxodo seja um dos eventos fundadores da tradição religiosa israelita, muitos estudiosos, com base nas evidências arqueológicas e na falta de registros egípcios, acreditam que o relato pode ser mais simbólico ou mitológico do que histórico. Isso não significa que ele não tenha um papel crucial na formação da identidade religiosa de Israel, mas que deve ser analisado com uma perspectiva crítica. Javé e outros textos antigos. Alguns textos bíblicos antigos, como o Cântico de Débora, Juízes 5, e o Salmo 68, mencionam Javé como um Deus que vem do sul, das montanhas de Seir, o que reforça a ideia de sua origem como um Deus guerreiro das montanhas. Esses textos, provavelmente oriundos de tradições mais antigas, mostram um Javé ainda fortemente vinculado a uma teologia baseada na guerra e na vitória sobre os inimigos de Israel. Além disso, o nome Javé aparece em outras fontes, como a Pedra Moabita, que data do século 9 a.C., na qual o rei moabita Mesa menciona que derrotou Israel com a ajuda de seu deus, Quemos, enquanto os israelitas contavam com Javé. Esse tipo de referência extrabíblica ajuda a contextualizar a adoração a Javé dentro do cenário religioso e político da época, onde os deuses eram vistos como diretamente envolvidos nos conflitos e nas vitórias militares. Conclusão: a transformação de Javé em Deus universal. Com o desenvolvimento do monoteísmo, especialmente no período pós-exílico, Javé foi reinterpretado como o Deus único, não apenas de Israel, mas de todo o universo. Essa transformação teve implicações profundas para a história religiosa do Ocidente, já que Javé se tornou a base do conceito de Deus nas religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo continuam a adorar essa divindade, que evoluiu de um Deus local das tempestades e da guerra para o Deus transcendente, adorado como o Criador e soberano do universo. Compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Se você aprecia o meu trabalho, considere se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se. Nos vemos no próximo vídeo.